Olha, galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. Normalmente fazer o trampo aqui me atrai muito. Eu gosto muito de coração, mas hoje eu tô realmente empolgado com esse vídeo porque o assunto de hoje é o que mais me atrai no futebol. Eu gosto demais de pensar nesses temas aí, como por exemplo do Aziz, atacante nigeriano, mas eu quero trocar uma ideia com vocês de um âmbito um pouco mais amplo. Vamos falar sobre o nosso São Paulo Futebol Clube, então, aqui. O time que nos dá as maiores glórias da nossa vida, também as maiores enxaquecas, né? Mas é o nosso tricolor e vale muito o registro aí desse tema que é bastante interessante. Então eu vou pedir para que você já chega no like aí, naquele like da hora lá, deixa o like. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, é meu convidado, é minha convidada aqui. Eu faço muita questão da sua presença e é de verdade. E agora, para continuar com os recados muito importantes aqui, esse aqui é muito importante agora, eu quero te convidar a conhecer, caso você ainda não conheça, não tenha baixado, eu quero te convidar a conhecer a OneFootball. OneFootball, um aplicativo de futebol gratuito. Um aplicativo de futebol gratuito que você vai no meu link na descrição, primeiro comentário fixado agora mesmo, ou no QR Code que aparece para você na tela, e você baixa o OneFootball, instala no seu telefone, tica o seu time de coração, muito provavelmente São Paulo Futebol Clube, e fique recebendo uma enxurrada de notícias do São Paulo, todas as atualizações do mercado, tudo que você precisa saber do seu tricolor paulista mais querido do mundo, você terá ali na OneFootball. Se não bastasse, você assiste aos jogos da Bundesliga, você acompanha o campeonato da Irlanda do Norte, acompanha o campeonato japonês, acompanha o campeonato da Polônia. Sério, é muito amplo, é muito completo. Você tem Brasileirão, Sul-Americano, Libertadores, Champions League, é tudo de futebol. Mas assistir a Bundesliga é um bônus muito importante. E no Brasileirão você tem agora os highlights, que é uma novidade, melhores momentos e tal. Então a OneFootball, ela sai na frente mesmo. Ela é melhor mesmo. Vai lá agora, baixa o OneFootball que você vai me agradecer e eu vou ficar muito agradecido porque a OneFootball dá uma grande moral aqui, incentiva o nosso trabalho e ela conta muito com o seu download. Baixa o aplicativo da OneFootball, seja feliz. Depois você me agradece, fala, João, eu baixei, realmente o aplicativo é monstrão. Valeu, OneFootball, tamo junto. Galera, então é o seguinte, São Paulo ele tem aí algumas notícias bem interessantes, mas eu quero começar por essa daqui, ó. O Wellington, com status agora de titular, o nosso grande lateral esquerdo, começa uma trajetória para renovação contratual dele. O São Paulino está um pouco traumatizado, né, com renovação de meninos da base depois do que aconteceu com o Marquinhos, mas com o Wellington não deve acontecer isso, vai saber, né, o que a gestão passada ou essa estão fazendo, mas renovando com o Wellington, eu acho que o São Paulo ganha um reforço gigantesco. Primeiro porque você coloca o cara na lateral esquerda e fala, você é o titular aqui, bacana, você tem essa moral aqui, e só que não tem a moral como um presente, ó, te dou um presente, você é titular aqui. Acho que não é por aí, é uma via de mão dupla. Então, Wellington, você é o titular da posição. Vai ter mais salário, vai ter esse status de titular. Quando você chegar na tua família lá, você é titular do São Paulo. Só que é o seguinte, a responsa também é tua. Então, em campo, ele tem que corresponder, não tem jeito. Em campo, ele tem que falar, irmão, eu sou titular do São Paulo, não vou esperar o Rafinha cruzar, não vou ficar rezando pro Caleri fazer um gol, vou fazer o meu aqui. Então, eu acho que quando você dá pro cara a característica de titular da posição, como por exemplo é o Arrascaeta no Flamengo, o Gabigol, os caras não dormem à noite se não fazem acontecer no campo. O que o Rogério Ceni tem feito com esse rodízio, acho que é isso, ele tira um pouco dessa responsa dos caras e traz a responsa todinha pra ele. Eu detesto isso, tá? Então eu acho que quanto mais Lucianos brigando pra se superar a cada dia, mais Caleri, e agora o Wellington, eu dou meu total apoio. O Wellington é um menino da base, custo zero, assim, de passe, de contratação, contratou, teve o custo, mas custo zero de contratação, salário baixo, vai ter uma remodelagem no salário dele aí, mas assim, gosto demais de ver a velocidade, a entrega, a coragem para driblar adversários. Gosto do Wellington, quero que ele evolua, jogador ainda, muita dúvida, mas quero que ele evolua muito e torço muito para isso acontecer, e acho que é o caminho certo. Ao invés de você ir buscar sei lá quem, vai no Wellington e vamos fazer dar certo. Boa São Paulo, gostei, tô gostando, renova com o Wellington sim. E o São Paulo tem também uma lista de possível renovação ou dispensa, e aqui é puro chute, tá? O São Paulo vai tentar renovação com o Éder, com o Arboleda, com o Reinaldo e com o Rafinha. Gente, pra mim mandava os quatro embora, mas agora, com o Arboleda
Arboleda. Miranda, com todo o respeito, o Éder, o Rafinha e o Reinaldo, todo o respeito do mundo, pra mim já foi. O Reinaldo mais jovem do que os outros três, mas o Reinaldo já há muitos anos no São Paulo, tem que dar um F5 aí, tem que dar uma renovada nesse plantel e tira o Reinaldo do time de São Paulo. Enquanto a Éder, Rafinha e Miranda, eu tenho uma paixão pela pessoa, uma paixão pelo jogador, uma paixão pelo do que ele representa pro São Paulo. Não tenho isso pelo Éder e pelo Rafinha, porque não estiveram no São Paulo na época de glórias. Mas assim, são caras que se entregam, são caras que treinam muito, que no campo fazem o seu melhor, mas são caras que pra mim a fase já passou. Miranda, Éder e Rafinha. E é legal colocar o Miranda nesse balaio pra não pensar que é tá falando do Rafinha e do Éder, os caras se entregam, os caras treinam, os caras são líderes. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Miranda também é a mesma coisa. E o Miranda é ídolo pra caramba. Eu acho que quando o jogador chega nessa 35 anos, 36, você não pode pensar em renovação contratual. Se for o goleiro, né? Aí é diferente. Agora, um jogador que você precisa pra um ataque, segundo atacante do São Paulo, tem que ser o Dagoberto, sabe? Tem que ser um Amoroso, tem que ser aí um Miller, tem que ser um Euler, tem que ser algum jogador que vai chegar ali e correr mais que os outros. Não adianta ter 35, 36, 37 anos. A mesma coisa se aplica pro Rafinha, que é lateral direito, a posição que no campo tem que correr mais e mais e mais do que todos. É o lateral, e aí nós temos um veteranaço. Acho que tá errado ficar com isso aí. E o Miranda, que é o que precisa correr menos, esse poderia pensar, mas não com o Rogério, porque o Rogério não tá usando o Miranda. Então, se não está usando, vamos aliviar essa folha salarial e fazer no São Paulo uma gestão com extrema responsabilidade. Não tá usando? Não tem por que renovar. Isso é óbvio. O que dá para pensar em renovar é com o Éder e com o Rafinha. Mas aí vem os problemas que eu falei das posições de atacante e de lateral, precisa muito do físico. Duvido que em 2023 vão performar alguma coisa. Se eu já não tô gostando, em 2022, ano que vem vai ser muito pior, na minha opinião. Galera, então agora o São Paulo tem essa questão aí do Ganso. Paulo Henrique Ganso no Rigoni, né? O Rigoni, ele numa má fase, ele tem despertado no torcedor são paulino muita perplexidade. O São Paulino fica perplexo de ver o que o Rigoni era e o que o Rigoni se tornou. Mas aquilo que ele era dá uma saudade, dá uma nostalgia. Você fica pensando, cadê aquele Rigoni? Acho que precisa jogar, tá? Se quiser minha opinião aqui, precisa jogar. Já melhorou um pouquinho no último jogo. Faz o que eu falei pra fazer com o Wellington. Põe o Rigoni titular e fala, irmão, é com você. Você vai dar a coletiva depois do jogo. A posição é sua, a camisa é sua, a responsabilidade é sua. Se perder, vai ser cobrado. E põe o Rigoni pra jogar. É melhor pôr o Rigoni do que pôr alguém que você não pode esperar mais nada. Pôr o Alisson, sabe? Pôr o Igor Gomes, pôr o próprio Éder. Coloca o Rigoni e fala, é com você, Paquito. É com você, irmão. Se vira. E aí o Rigoni vai produzir. Enquanto ele não produz, enquanto nós não sabemos qual será o futuro do Rigoni, aparecem sondagens no Rigoni e o Fluminense muito forte com relação a Rigoni e Paulo Ganso seria uma moeda de troca. Claro que o Paulo Ganso esse ano começou a jogar no Fluminense, tem jogado bem inclusive, tem sido um líder, até artilheiro do Fluminense, não artilheiro, mas feito gols, né? E aí ele estando nesse momento não em alta, mas bem no Fluminense, ele poderia sim ser uma moeda de troca no Rigoni. O São Paulo carece de meia de criação? Sim, mas o São Paulo carece ainda mais de ponta, de velocidade, jogador ambidestro como o Rigoni, fazedor de gols, que já tem demonstrado uma melhora, treina pra caramba, é um cara responsável. Então assim, eu penso, se você vai trocar o Rigoni no Ganso, só pode ser coisa de maluco. Isso, na minha opinião, não tem lógica nenhuma, e eu tô aqui na torcida, que é o que me cabe, é o que me resta. Eu posso dar a minha opinião, posso tentar convencer os São Paulinos de que a minha opinião tem razão, mas eu peço ao São Paulo, encarecidamente, não troque o Rigoni com ninguém, nem com o Luan do Corinthians, nem com o Luan lá do time lá, nem com o Ganso lá do time lá, não troque o Rigoni. Se vierem com a Arrascaeta, com o Bruno Henrique, aí dá pra pensar, falar, peraí, aí tudo bem, né? Agora, se for pra trocar nesses jogadores aí, sem chance, hein? Sem chance nenhuma, lamento. E pra falar agora do Aziz Olalekun, Aziz Olalekun Balogun. Sabem quem é Aziz Olalekun Balogun? Ele é um menino da base do São Paulo, que é um nigeriano, que o São Paulo foi buscar ele num torneio na Nigéria, trouxe ele para o Brasil, ele está jogando, integrando as equipes de base do São Paulo e tem se destacado. Diferente do Facundo Milan, ele tem se destacado nas categorias de base. O presidente Júlio Casares já tirou uma fotinho com ele, deu aquela paparazizada lá, sabe? Sabe aquela não é paparazzi, aquela tietada no menino?
menino. E ele gosta de tirar umas fotinhos aí, né? Fazer uns posts no momento bom, claro. E aí ele fez essa foto com o Aziz, mas porque o Aziz tem vivido um momento bom. E aí, o futebol lá na África, para ser mais exato, não vou ficar na África do Sul, Nigéria, Camarões, sabe? Não precisa você, Costa do Marfim, não precisa você focar em um país só. O fato é que no continente inteiro você tem jogadores ali de extrema qualidade. No Brasil, o Cilinho, técnico do São Paulo, aí a velha guarda aí vai saber até melhor que eu, os caras mais velhos aí, meu pai contava essa história. O Cilinho, ele dizia que o jogador brasileiro driblava mais do que os outros, mais do que o europeu, por exemplo, porque diferente do europeu que crescia num campo, gramado, ele chuta muito bem porque a condição do gramado é muito plana, é muito perfeita. Quando você vai jogar na rua, driblando o caco de vidro, descalço, driblando o caco de vidro, o meio fio, a calçada, driblando o carro tá vindo. Os meninos do Brasil, quando tinham essa condição de jogar na rua, quando nós crescemos, década de 70, 80, 90, você driblava muito. Então o menino brasileiro adquiria muita habilidade de drible. E aí o brasileiro tentou imitar o futebol europeu, foi onde ele se perdeu e o 7-1 não é mera casualidade. Quando você traz o africano, você tem que adaptar ele a questões de tática, porque eles muitas vezes não tiveram disciplina tática. Aquela seleção de 94 da própria Nigéria era uma seleção impecável, tinha jogadores incríveis, só que a disposição tática fez com que eles perdessem a Copa, falta de disposição. Você pega um time igual a Itália, igual a Inglaterra, são times assim muito mais compactos no sistema tático, e aí o futebol pensado é diferente do futebol habilidoso. O Brasil, São Paulo foi buscar o menino e tem que trazer aquela qualidade que o brasileiro tinha antigamente. Fazendo isso, você pode encontrar uma fonte onde você traz jogadores de qualidade, onde o seu dinheiro consegue comprar, né? E você traz a essência do que foi o futebol alegre, o futebol Neymar, o futebol Mané Garrincha, o futebol Roberto Rivelino, o futebol de drible dos brasileiros que tinham antigamente e perderam tentando imitar gringo. Então eu tô muito feliz com essa alta do Aziz e tô torcendo muito para ele virar profissional e jogar muito no São Paulo. Me diga o que vocês acham sobre essa estratégia do São Paulo ter contratado ele e ter feito dele uma joia a ser lapidada, como o Antony vai ser na Europa. Leva muito jovem para trabalhar ele e fazer o seu formato. Quero muito ouvir sua opinião. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!